Hoje eu tive a maior lição de vida. Hoje, como todas as manhãs, passaram muitas crianças, chamavam mesmo, senhora, senhora, tem alguma coisa para mim comer? E era algo cotidiano, é algo que já nós aqui como moradores até, infelizmente, estamos habituados. Mas vinha uma criança, toda sujinha, toda suja, toda desleixada, sem camisola, e vinha com um saquinho na mão. E disse assim para mim, senhora, tem alguma coisa para mim comer? Eu vi nos olhos daquela criança muita tristeza. Vi mesmo muita tristeza. Nós muitas das vezes estamos encerrados no nosso próprio ego e não queremos olhar para os lados. Infelizmente, hoje eu vi aquilo como algo muito cotidiano e a minha resposta foi: não, não tem nada. Não tem nada, mas não tem restos de comidas de ontem. Assim mesmo diz a criança. E eu toda analisando a situação, disse: não, eu não cozinhei, eu também tenho fome. Saí da situação com essa resposta. A criança foi. Eu continuei a fazer os meus quehazeres, meus afazeres de casa. E no meio do confinamento não vi aquilo como algo importante. Depois de 1h30, quase 2 horas, a criança volta. E volta com um pão na mão. Eu pensei que ela vinha quer dizer, que a alegria dela era tão grande que queria me dizer ou mostrar que ela conseguiu pelo menos um pão. Para o meu pior momento, a criança veio e disse assim para mim: senhora, você também não comeu nada, eu consegui um pão. E assim, com as mãos sujas, dividiu o pão ao meio e pela varanda, ela levantou a sua mão. Eu, sinceramente, não consegui nem olhar para os olhos daquela criança, porque na minha casa tinha comida. Na minha casa tinha comida, a minha casa estava com as arcas cheias. Eu senti uma enorme dor, uma enorme tristeza, o cérebro rebentou. O cérebro rebentou nesse momento. Eu comecei a pensar, se essa criança que não tem nada foi capaz de dividir o pão ao meio para me dar, como eu que estava bem abastecida, não consegui dar pão que na minha arca estava cheia, está ainda cheia de sacos de pão. Eu sinceramente, se calhar por orgulho, infelizmente, não respondi. Não peguei o pão, mas também não respondi. Eu só disse para ela: come, que Deus te abençoe. Realmente Deus lhe abençoou. A quem Deus não abençoou foi a mim, por mentir quando as minhas arcas estavam cheias de pão. E aí começou a minha reflexão. Todos os dias eu paro para meditar 1, 2 horas. Meditações para afugentar as energias negativas, meditações para o amor próprio, meditações e meditações e meditações, mas nunca parei para pensar como é que uma criança com poucos recursos é capaz de dividir o seu único pão com alguém que tinha comida. Hoje eu vim mostrar uma lição de vida, não porque eu acredito que é o nosso dia a dia. Todos nós em algum momento mentimos para escapar da situação. Mas isso foi a pior dos meus escapes. Foi o pior momento. Hoje eu começo a refletir e digo: meu Deus, estamos todos formados, licenciados, doutores, médicos, engenheiros, mas não somos cidadãos. Perdemos a cidadania. Se você vê o teu povo a sofrer e você não é capaz de dar o passo à frente, você não é capaz de se solidarizar com ele, meu irmão, minha irmã, você perdeu a cidadania. Você não pode dizer: eu sou cubana, eu sou angolano. Você perdeu. Existe algo que você deixou de sentir. Não importa, para aqueles que acumularam grandes riquezas, hoje é o momento de mostrar que você é cidadão, que você é angolano, que está orgulhoso. A riqueza não veio da nada, a riqueza veio por um fluxo de oportunidades.
E esse fluxo, conforme chegou a ti, deve chegar ao resto das pessoas. Hoje eu paro para pensar, existem milhões e milhões de ricos para nada. Ricos para acumular o seu dinheiro dia a dia. Ricos para que se desligaram da sua cultura, se desligaram das suas tradições, que hoje dizem por aí fora, eu sou cubano, estão cheios de dinheiro, eu sou angolano. Estão sim cheios de dinheiro, são multimilionários, podem ser até bilmilionários, mas são pobres culturalmente. Se você se desligou da sua cultura, se você quebrou o seu árbol genealógico, se você não é capaz de olhar para o quimbo, para o sítio onde você nasceu e dar um aporte material, sentir com orgulho que você contribuiu, meu irmão, você é pobre espiritualmente, você já morreu. Você é rico, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas você perdeu o valor de si próprio. Você já não é mais cidadão, você está vivendo para acumular os teus bens e para acumular doença. Porque aquele que se desliga das suas tradições, da sua cultura, você tem as raízes doentes, você é doente. É o momento de você dar o passo à frente. De onde estão os ricos de Cuba? De onde estão os ricos de Angola? Estão por aí fora, doando para os outros países, mas não conseguem doar espiritualmente, apoiar espiritualmente no sítio, na raiz de onde eles nasceram. Você quebrou, você já não é mais cidadão. Eu incito ao governo, parem de formar licenciados, parem de formar doutores, comecem a formar cidadãos. Comecem a formar cidadãos. Eu espero que os ricos de cá não comecem a mostrar a beleza financeira deles fora do país. Existem ricos que na sua própria terra, no seu território, eles mostram, mas mostram para contribuir, mostram para que os outros sintam orgulho de ser cubanos, de ser angolanos, de ser espanhóis, de ser o que for. Mas os outros que estão na camada baixa têm que sentir orgulho de nascer no sítio onde eles estão e não sentir a desgraça de pertencer a um mundo vazio, um mundo de raízes podres que mostram as suas melhores flores, as flores de diamante, flores de ouro, mas a raiz praticamente é raiz de areia, aquilo que o vento levou e que hoje nós não estamos orgulhosos de ser o que um dia a pátria formou. Por favor, parem de formar doutores. Nós não precisamos de doutores, nós precisamos de cidadãos. Obrigada.